Estamos na empresa Valadares, uma empresa de referência na produção de peças de louça. No módulo 63, vamos descrever a estrutura dos cerâmicos. No segundo módulo, sobre cerâmicos, vamos falar da estrutura dos cerâmicos, que ajuda muito a compreender as propriedades mecânicas desses materiais. E então, nós podemos classificar ou separar os cerâmicos em dois tipos, que já foi dito isso no módulo anterior. Temos os cerâmicos iónicos e cerâmicos covalentes. Cerâmicos iónicos ocorrem entre um elemento metálico e um elemento não metálico, como por exemplo o óxido de magnésio ou a alumina. Estamos a falar de estruturas muito compactas, no entanto, temos a limitação do facto de íons do mesmo tipo e com carga similar não se poderem tocar. Relativamente às ligações covalentes, tem lugar entre compostos não metálicos, até pode ser um só elemento, mas é uma exceção, é o caso do carbono, que forma diamante, em geral entre dois elementos não metálicos, por exemplo, o carboneto de silício, que é um cerâmico técnico muito utilizado. São são ligações altamente direcionais. Isso foi discutido na altura das ligações químicas, quando descrevemos a ligação de um átomo de carbono. Este é um átomo de carbono que vai partilhar 4 eletrões com 4 átomos e formar um tetraedro. Só com esta forma é que se consegue reduzir a energia do sistema e isso provoca ligações direcionais que depois vão ter um impacto no modo como os elementos se empilham. Vai provocar densidades um bocadinho menores do que aquelas que se conseguem com os cerâmicos iónicos. Estas ligações covalentes levam a cadeias e redes tridimensionais que até podem ser amórficas, é o caso do vidro. A densidade é muito inferior à do metal. Porquê? Porque estamos a falar de átomos leves como o carbono, o oxigênio, o azoto, ok? E temos números de coordenação mais baixos. Começando pela estrutura dos cerâmicos iónicos. Temos aqui dois exemplos, pode ser muito mais complexo do que isso, estamos a apresentar os casos mais simples. Vamos considerar as fórmulas AB e AB2. AB pode ser, por exemplo, o sal da cozinha, o cloreto de sódio, que se pode dispor sob a forma de uma estrutura CFC, que vocês já conhecem. Vimos essa estrutura cristalina, cúbica de faces centradas, nos primeiros módulos, até quando descrevemos a estrutura cristalina. E então, o sal da cozinha também forma uma estrutura CFC, em que tem o cloro nas posições normais da estrutura CFC, os átomos de cloro, e os átomos de sódio ficam nos vazios octaédricos. Eu recordo-vos que existem dois tipos de vazios, os vazios octaédricos ou interstícios octaédricos e os vazios tetraédricos. Os tetraédricos, o seu número é igual ao número de posições da estrutura CFC, portanto, bate certo. Outro exemplo, a zircónia. A zircónia tem uma fórmula AB2, ok? Tem 2 átomos de oxigênio por cada átomo de zircónio. Também pode ser visto como uma estrutura CFC. Neste caso, os átomos de zircónio ocupam as posições normais da CFC e os átomos de oxigênio ocupam os vazios tetraédricos. Ora, como existem 2 vazios tetraédricos por cada átomo de zircónio, bate certo, fica exatamente esta forma, mas digamos que estamos a falar de uma estrutura CFC tal como foi descrito anteriormente para os metais, só que não tem só um elemento, tem vários elementos. Cerâmicos covalentes, começando pelo mais importante, pelo mais emblemático, que é o diamante, que é um tetraedro. Recordo-vos que estamos a falar deste tetraedro. Bom, este tetraedro vai empilhar-se agora com muitos tetraedros. Eu vou ter um empilhamento de tetraedros.
E esse empilhamento pode ser visto também, curiosamente, como uma estrutura CFC. Eu estou a pôr com esta inclinação porque é justamente a inclinação que vocês têm aqui neste esquema do lado esquerdo. É exatamente este tetraedro. Estão a ver? Eu vou desenhá-lo e aparece aqui. Okay? Um dos vértices vai dar ao vértice do cubo. Okay? É este tetraedro. E a seguir vou ter outro tetraedro. Estamos já a falar de um empilhamento destes tetraedros. Portanto, vou desenhar outro. Pode ser outro aqui, estão a ver? Tenho outro aqui. E por aí fora. Tem mais. Podemos desenhar mais. Podemos desenhar outro que está por cima. Agora, estão a ver? Portanto, é um empilhamento de tetraedros uns sobre os outros com a sequência de empilhamento correspondente a um CFC. Okay? Portanto, o diamante é um empilhamento de tetraedros CFC, se quiserem. Ok? O carbonato de silício, por exemplo, que também envolve ligações covalentes, pode ser também visto como um tetraedro igual ao do carbono, estão a ver? Igual ao do carbono, só que em vez de termos só carbono, um dos átomos, este aqui é de silício. Ok? O resto é igual, portanto, podem construir outro tetraedro, estão a ver? Com este aqui de silício. Interessante. E a areia, a sílica, um bocado mais complexo, não é? Nem é tanto, na verdade. Outra vez, a estrutura CFC, outra vez um tetraedro, a ver? Aquele que vimos para o carbono, só que cada átomo de carbono, estão a ver? Cada átomo de carbono é substituído por um tetraedro de SiO4. Portanto, onde tinha um átomo de carbono, aqui, aqui, ou aqui, passam a ter isto aqui, este tetraedro, ok? É difícil de visualizar tudo e aqui só está redesenhado uma parte da estrutura, mas acaba por ser isso. Cada átomo de carbono do tetraedro é substituído por este tetraedro, silício e oxigênio. No fim do dia vai dar a sílica, SiO2, em termos de quantidade de átomos de silício e quantidade de átomos de oxigênio. Muito bem, que é isto, não é? A forma SiO2. Falar em estrutura cristalina da sílica, pode ter uma estrutura cristalina, acabamos de descrever uma, mas pode não ter. Atenção, o vidro pode ser ou pode ter uma estrutura amorfa. Aqui, do lado esquerdo, tem uma estrutura bem regular, estamos a falar de sílica ou vidro cristalino. Do lado aqui, no B, estamos a falar de um vidro amorfo. Os elementos estão na mesma, só que não têm uma estrutura ordenada. É justamente o oposto, é desordenado. Diz-se que é amorfo. E ainda podem incluir alguns óxidos, por exemplo, com sódio, que ajudam a destabilizar ainda mais isto e a criar uma estrutura ainda mais desordenada para reduzir o ponto de fusão, para facilitar a conformação. Quando se fala em vidro, fala-se em sílica, mas atenção, não quer dizer que não podem produzir vidro com outro óxido. Reparem naquilo que acontece num gráfico, volume específico versus temperatura. E começamos por aqui, por este ponto, onde eu tenho o líquido, eu fundi o meu óxido, fundi a minha sílica. Arrefeço, se arrefeço o volume específico diminui, ou a densidade aumenta, e chega a um ponto em que atinge a temperatura de fusão, em inglês, melting temperature. Então, em condições normais, ele cristaliza, portanto, há uma diminuição brusca do volume específico, ou densifica muito rapidamente o material, até ficar um sólido cristalino. Isto são as condições normais. Okay? Agora, vocês podem arrefecer de tal modo a evitar a cristalização. Tem que ser um arrefecimento rápido, por isso é que se diz que temos um líquido super arrefecido. Então, se passarem justamente esta parte da cristalização, ele não chega a organizar-se de modo ordenado. Fica amorfo. Nesta fase, ele fica sob a forma de uma pasta que permite conformar o vidro. Isto até é feito manualmente, por sopro. Já devem ter visto
isso com certeza. Fica pastoso, até chegar a um ponto em que fica, de certa forma, a estrutura amorfa congelada, presa e solidifica, que é este ponto aqui. E a partir daqui, a redução tem outro declive. Há aqui, na verdade, uma mudança de declive. E a mudança de declive corresponde a uma temperatura muito importante, que é a temperatura de transição vítrea. G em inglês, Glass Transition Temperature. Portanto, na verdade, é a derivada do volume específico. Quando há uma mudança da derivada do volume específico, é que temos a TG. A partir daqui é sólido, é verdade que é sólido, mas é amorfo, não é cristalino. Okay? Se quiserem, eu tenho aqui uma imagem de um vidro que é cristalino, mas que também é transparente. Só que é em bruto, é quartzo. Isto podem comprar em qualquer sítio. E é bem bonito. O vidro amorfo é usado para fazer outras coisas, como lupas ou utensílios para manipulações químicas, etc. Esta condição de evitar no arrefecimento que o material cristaliza é difícil? Pode ser muito difícil. Alguns materiais, alguns óxidos, é muito difícil, é preciso arrefecer muito rapidamente. Curiosamente, a sílica, não. Não é preciso um arrefecimento muito brusco. Daí, naturalmente, o homem ter conseguido produzir vidro, porque deve ter feito uma fogueira, deve ter fundido, e o arrefecimento não foi tão brusco como normalmente é, e apareceu naturalmente vidro. Mas, teoricamente, é possível fazer vidro com qualquer outro óxido, até com metais. Existe vidro metálico. Desde que seja o líquido super arrefecido. Okay? Portanto, com isto tenho uma ideia da estrutura dos cerâmicos, covalentes, iónicos e da estrutura do vidro, que é aquela que pode ter mais variantes, digamos. Pode ser cristalina, pode ser amorfo.